o seu coração. Eu quero te perguntar, antes de eu falar essa palavra, como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o termômetro da sua fé? Como está o termômetro da sua confiança? Como você está diante de Deus? Como você acordou hoje? Como você está nesta hora? De que maneira você se encontra nesse momento? Como está o seu coração? A Bíblia diz: onde está o meu coração, aí estará o meu tesouro. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Nós vivemos dias maus. Nós sabemos que todos os dias é um desafio vencermos as etapas da nossa vida, vencermos as dificuldades. É um grande desafio. Mas eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu quero que você entenda como você se mediria hoje, de que maneira. Existe aquele termômetro que nós medimos a fé, medimos a temperatura na própria igreja, mas eu queria que você medisse a sua fé, a temperatura da sua fé, da sua confiança. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: eu rogo, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que você apresente o seu corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. De que maneira você tem apresentado o seu corpo a Deus? De que maneira você tem se apresentado ao Senhor? De que maneira você tem se apresentado diante do Senhor? Qual é o sacrifício que você tem feito? O que você abriu mão para você sacrificar, para você entregar a sua vida ao Senhor? Bem sabemos que as lutas, elas são diárias. Talvez você acordou hoje com o coração angustiado, apertado. Talvez você acordou hoje preocupada, aflita. Talvez você acordou hoje com um pensamento, com vontade de desistir. Talvez você está chegando no final do dia. Estamos entrando em quase 3 horas da tarde. E talvez você está com o coração triste, amargurado, preocupada. Talvez você está ansiosa. Eu estou falando com alguém que está ansiosa. E olha o que a Bíblia diz: nós precisamos manter um termômetro espiritual aquecido. Precisamos manter um termômetro espiritual elevado. Precisamos manter um termômetro espiritual crescente, porque a Bíblia nos ensina que precisamos apresentar o nosso corpo ao Senhor como sacrifício santo e agradável e um culto racional. A Bíblia nos ensina para não se conformar com este século. O que você tem se conformado? Quais são as coisas que você tem se conformado? Quais são as situações que você se conformou durante esse dia, durante esse século? Talvez você está conformado que as coisas não vão acontecer. Talvez você está conformado que é desse jeito mesmo, que o teu filho vai ser desse jeito, que o teu marido, que o teu casamento, que as tuas finanças, que a tua vida espiritual, que o teu relacionamento com Deus. Talvez você está empurrando com a barriga, talvez você está levando a tua vida com a barriga, e Deus está dizendo: você precisa se apresentar como sacrifício, você precisa sacrificar, você precisa apresentar a sua vida. Talvez você se encontre desta maneira, talvez você se encontre desta forma, talvez você se encontre desse jeito, e Deus está dizendo para você: não se conforme com as coisas. Não se conforme com o não que talvez você recebeu. Não se conforme com não vai dar. Não se conforme com uma palavra negativa. Não se conforme com as coisas deste século. Não se conforme com aquilo que está acontecendo à sua volta. Não se conforme com o fim do seu casamento. Não se conforme com o seu marido indo embora de casa. Não se conforme com o teu marido nos braços de um amante. Não se conforme com o teu filho nas drogas. Não se conforme com as coisas desse século. Não se conforme com o medo. Não se conforme com essa depressão. Não se conforme com esse desejo de morte, de suicídio. Não se conforme. Talvez você tenha se conformado com coisas que já têm dominado a sua mente, que já têm vencido você na sua mente, que já têm vencido as suas forças, mas eu quero te dizer: não se conforme com esse século. A Bíblia nos diz no capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz para nós sermos fervorosos. Talvez você não tenha sido fervorosa. Talvez você não tenha se deixado
ser fervorosa diante do Senhor. Talvez você está fria, talvez você sente o seu relacionamento frio, talvez você se sente as pessoas frias com você, talvez você mesmo se sente fria diante das pessoas, talvez você se sente fria no relacionamento familiar. Hoje nós comemoramos um dia especial, um dia da família, a qual este mundo deseja destruir, arruinar. Mas Deus está dizendo para você, você precisa ser fervorosa, para que você possa levantar a autoestima da sua família. Talvez você precisa ser uma pessoa que precisa levantar a sua autoestima. Você precisa ser fervorosa, você precisa se amar mais. Você precisa ser mais zelosa com você mesmo. Você precisa ser zelosa com as coisas do Senhor. E você já tem perdido o gosto. Eu estou falando com pessoas, por mais que sejam poucas, mas essa mensagem vai alcançar outras. E você talvez está perdendo o zelo, perdendo o cuidado, perdendo aquele carinho, aquele afeto. Talvez você se olha e você se vê uma pessoa seca. Talvez você se olhe e veja o seu marido seco, os seus filhos secos, a sua casa de ponta cabeça. Eu quero chamar a sua atenção para que você seja fervorosa. Em que, pastor? Qual é o fervor que Deus espera? O fervor do Espírito. Talvez você está abatida hoje. Você está como Davi. Ó minha alma, por que se abate dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Então Deus quer o quê? Que você seja fervorosa, mas que você espere. Mas que você não pare. Mas que reaja. Que você não se conforme. Que você renove a sua mente. Talvez a sua mente ela está tão calejada, talvez a sua mente está tão calejada de traição, de decepção, de angústia, de frustrações, de palavras negativas, de palavras de peso. Mas Deus está dizendo, você precisa renovar sua mente. Eu não consigo renovar minha mente se eu pensar nas coisas velhas. Eu não consigo renovar minha mente se eu ficar preso ao passado. Eu não consigo renovar minha mente se eu ficar preso nas decepções do passado. Eu não consigo renovar minha mente se eu ficar se importando ou se preocupando com aquilo que já passou. Talvez você está como um museu, mas você precisa de um renovo. Você precisa renovar a sua mente para que você possa experimentar. Ninguém experimenta o novo se o velho não sair. Ninguém experimenta uma coisa nova se aquilo que é velho continua lá, continua ali atrapalhando. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir. Tiago disse isso claramente. Você precisa se sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo. Então essas lutas na sua mente, que você não é capaz, que você não vai romper, que você não vai para cima, que a sua mente é limitada, esses desejos de morte, desejos de traição, de suicídio, essa vontade de largar tudo, essa vontade de sair de casa, essa vontade de abandonar tudo, Deus está dizendo para você, você precisa renovar a tua mente. E eu só renovo a minha mente quando eu deixo o novo de Deus entrar. Será que você tem deixado o novo de Deus entrar? Será que as coisas novas têm entrado na sua vida? Ou você está acostumado somente a viver a mesma rotina, a mesma coisa, as mesmas situações, os mesmos problemas? Deus está dizendo para você, está na hora de você deixar a sua mente ser renovada. E a minha mente não é renovada por mim mesmo, mas por Deus. Então Deus está dizendo, você precisa experimentar uma coisa boa. Eu tenho algo bom para você. Eu tenho algo agradável. Eu tenho algo perfeito. É a minha vontade, diz o Senhor. Mas você não vai passar por esses testes, por essas situações, se você não deixar entrar o novo. Aí ele diz no versículo 11, para que você seja fervoroso. Ele fala para você se alegrar na esperança. Quem é a sua esperança? É Cristo. Ele fala para você ser paciente em tudo isso. Talvez você já perdeu a paciência, talvez você já perdeu a vontade, talvez você perdeu o desejo, talvez você perdeu o sonho, talvez você perdeu o projeto, talvez você perdeu algo na tua vida. Deus está dizendo, seja paciente. Essa tribulação não vai te matar. Aquilo que não te mata, quando você sai mais forte. Mas você só pode sair de algo mais forte se você entender que a sua mente precisa ser renovada. Não vai te matar, vai te fortalecer. Deus está dizendo, sede pacientes na tribulação. Às vezes você tem paciência com tantas coisas que impõem sobre você. Às vezes você tem paciência com tantas pessoas de fora, mas não tem paciência com os de dentro. Às vezes você tem paciência com tudo,
à sua volta, você se sujeita, se humilha, você se deixa ser humilhada. E Deus está dizendo: sede pacientes na tribulação, mas não deixe com que o seu coração vença o renovo da sua mente. E aí a Bíblia te ensina: seja perseverante na oração. Seja perseverante. Talvez você já não é mais aquela pessoa que tinha aquele ânimo, aquele vigor, acordava, fazia isso, ia trabalhar. Talvez você já perdeu o desejo de viver, o desejo de sair de casa. Saia desse quarto, saia dessa situação, saia desse momento de depressão, saia desse momento de opressão e levanta a tua cabeça. Porque a Bíblia está te ensinando: seja na oração perseverante. Seja perseverante. Seja perseverante, porque Deus está falando ao seu coração. Se levante, seja ativa. Você já foi mais ativa, você já foi mais comunicativa, você não tinha vergonha, você ia atrás de emprego, você não desistia, você não aceitava o não, você não aceitava que não dava certo. Não, você não era assim. Mas de um tempo para cá você tem se deixado levar. Está na hora de você sair dessa situação de cômodo. Está na hora de sair do comodismo. Está na hora de sair dessa posição em que você se encontra. Você precisa ter uma mente renovada. E só Cristo Jesus vai poder renovar a sua mente. Seja perseverante. Seja alegre naquilo que Deus tem te dado esperança. Há esperança para aquele que confia. Há esperança para aquele que acredita. Há esperança para aquele que espera. Esperei-me com paciência no Senhor. Deus está dizendo para você: você precisa esperar. Vai acontecer. Mas se você desistir, você nunca vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Talvez você nunca experimentou qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque você sempre desistiu no meio do caminho. Iniciou a faculdade, parou, trancou.